Eu sou a professora Silvana Cardoso, sou professora de Libras da Universidade Estadual do Piauí, sou formada em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí também, tenho mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho especialização em Libras pela Universidade Estadual do Piauí. Atualmente eu faço parte do grupo de estudo GELSP, que é o grupo de estudo em língua de sinais do Piauí. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, em nome da professora Neila Cristine, que me convidou para participar do segundo CONEPROF, que é o segundo Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online. Já na segunda edição, o que mostra que é um congresso validado pela comunidade acadêmica e que veio para ficar. Hoje nós falaremos sobre o tema Particularidades da Libras refletidas na produção escrita em português por estudantes surdos. São muitas as particularidades, mas por conta do tempo, trouxe para vocês apenas duas, ambas relacionadas ao verbo. A primeira se refere às desinências morfológicas de tempo verbal e a segunda, a cópula, ao verbo de ligação. Como é que se dá essa cópula, esse verbo de ligação em Libras e como é que se dá essas desinências morfológicas de tempo verbal em Libras. Também há outras, relacionadas, por exemplo, aos substantivos, como é que se dá a flexão dos substantivos em gênero, em número, por exemplo. Como é que se dá o uso dos artigos, de preposições, de conjunções, de elementos, desses elementos de ligação, conectivos, como é que acontecem, né? Essas particularidades, por vezes, elas aparecem impressas nos textos escritos produzidos por estudantes surdos. É natural que isso aconteça, especialmente aqueles estudantes surdos que ainda desconhecem, ou não conhecem por completo a estrutura linguística do português, da língua portuguesa, o que é natural. Então, os surdos naturalmente colocam imprimem essas particularidades da sua língua nesses textos escritos. E também é até compreensível que muitos desses textos escritos não sejam bem vistos, não sejam bem compreendidos, especialmente pelos professores. Por quê? Porque desconhecem essas particularidades da Libras. Se eu não conheço e se eu estou vendo que ela não está aqui, logo, esse texto não está correto, esse texto tem um desvio, né? Então, é também compreensível que alguns professores ou a sociedade de uma forma geral não vejam com bons olhos os textos produzidos por estudantes surdos. Acredita que são textos cheios de lacunas, de desvios, de erros, né? Mas o que eu trouxe aqui para vocês é exatamente para desconstruir essa ideia. Entender o que está por trás dessa escrita do texto do estudante surdo. A motivação linguística, para que ele escreva daquela forma, seja com a ausência de um elemento ou um elemento a mais. Tá? E é isso que a gente vai discutir ao longo dessa fala. Imagine que vocês se deparem com essas estruturas. Tá? Eu não entender. Ela, com esse arroba legal. Eu querer falar você. Outra, escola não ter intérprete. Escola ruim. Outra, bolo canela você perder. Possivelmente vocês estranhariam, apontariam, está faltando, falta um elemento de ligação, falta uma desinência, falta um conectivo aqui. Ao ler eu não entender, você vai pensar, será que ele quis dizer eu não entendi? Então está faltando uma desinência verbal aqui. Né? Possivelmente apontariam essas questões. Mas o que a gente vai entender é o que está por trás dessa escrita. Quais elementos, o que motiva o estudante surdo a escrever dessa forma, sem uma desinência verbal, sem um verbo de ligação. Então, escola não tem intérprete, escola ruim. Escola é ruim, ele legal, ele é legal? Cadê o elemento de ligação? Possivelmente apontaria logo. Está faltando, tá? Mas a gente vai compreender o porquê que está dessa forma.
Então, como eu falei para vocês, são dois elementos, duas particularidades relacionadas ao verbo. A primeira diz respeito às desinências morfológicas de tempo verbal, né? Como é que acontece esse tempo verbal em libras? Trouxe como exemplo aqui o verbo amar. Na língua portuguesa, nós temos um grupo de desinências, né? Ó, o mó, mava, iria. Nós temos esse grupo de desinências que marcam o tempo verbal dos verbos. Então, eu vou entender se o verbo está no presente, no passado, e aí isso tudo do indicativo, tá? Não vamos nem para outros modos, tá? Então, pelas desinências eu compreendo se o verbo está no presente, passado, futuro, o futuro do presente, futuro do pretérito, enfim. Em Libras, não há esse conjunto de desinências morfológicas para marcar o tempo verbal. Na maioria das vezes, como diz Felipe Monteiro, o verbo aparece quase sempre no infinitivo. Então, em Libras a gente sinaliza e não coloca essas desinências, não sinaliza essas desinências verbais. Né? Então, o verbo é só amar. Eu amar, ele amar. Né? E aí, como é que eu vou entender se o verbo ele está no presente, no passado ou no futuro? Que é o que eu trouxe para vocês. Como é que se dá essa marcação morfológica de tempo verbal? Pela morfologia, ela já não acontece, porque não há uma morfologia específica para marcar. Ela se dá de outra forma. Tá? Então, como é que se dá essa marcação de tempo verbal? Como diz Tânia Felipe, que é estudiosa da área, ó, o tempo dos verbos pode ser expresso por flexão, que é o que a gente viu na língua portuguesa, através das desinências morfológicas, como em português, mas também sintaticamente através dos advérbios. Então, em Libras, como é que é feita essa marcação de tempo verbal? Por meio dos advérbios. Então, se usa, por exemplo, esses advérbios hoje, agora, ontem, amanhã, depois, passado, futuro, presente, anteontem. Então, usa-se esses advérbios para marcar o tempo verbal. Se eu quero dizer, o exemplo do verbo é amar, né? Se eu quero dizer, por exemplo, que amo, que é presente, eu posso dizer hoje, agora, amo. Se eu quero dizer que amei, que é passado, eu posso colocar passado, amei ontem, amei anteontem, amei. Então, eu vou usando o advérbio ao lado do verbo em libras, para marcar esse tempo verbal. Do mesmo modo, se for futuro, eu posso amanhã, amanhã não é ideia de futuro, a própria palavra, o próprio sinal de futuro é ideia de futuro, né? Então eu utilizo esses advérbios de tempo para marcar esse tempo verbal, no lugar das desinências, que não existem na língua de sinais brasileira, tá? Em outras línguas também. E aí, eu trouxe outro exemplo aqui de verbo, para a gente analisar como é que se dá esse uso dos advérbios, tá? Então, o verbo comer. O verbo comer está aqui sinalizado, comer, comer, comer. Todos no infinitivo, comer. Como é que eu marco se é como presente, se é comi passado, se é comerei, né? Futuro. Pelo uso do advérbio. Eu posso colocar o advérbio aqui de hoje ou agora, né? Depender do contexto. Hoje, eu como, então hoje comer, tá? Então significa hoje eu como. Passado comer, ou seja, eu comi, é o passado. E aí, ó, futuro comer, então comerei, tá? Então no futuro. E aí lembrando que a posição do advérbio em relação ao verbo pode vir antes do verbo, como está aqui nos exemplos. Hoje comer, passado comer, futuro comer. Ou pode ser depois do verbo, tá? Isso não interfere. Pode vir primeiro o verbo comer, hoje, comer, passado e comer, futuro, tá? E aí uma observação interessante é que ó, o falante da Libras entende que a sentença está no tempo presente quando não aparece advérbio. Vamos olhar esse primeiro exemplo, que é o presente, que é hoje, comer. Pode estar explícito o advérbio de hoje, que marca o tempo presente, mas caso o advérbio não esteja presente, significa que o verbo vai estar no presente. Né? Já que o advérbio não vai estar explícito aqui, então o verbo está no presente. A ausência do advérbio marca o tempo presente. Já para marcar o tempo passado e o tempo futuro, é obrigatoriamente a presença do advérbio. Né?
Então, aqui a observação é que o falante da Libras entende que a sentença está no presente quando não aparece o advérbio. Pode aparecer o advérbio de hoje, de agora, mas pode não aparecer. Ainda assim, vai ser compreendido que está no tempo presente. Tá? E o que é interessante, se a gente pensar, cada língua possui o seu sistema de flexão. Tá? Então, pode pensar, nossa, é diferente, não há aquelas desinências que marcam o tempo verbal. Não há, mas há outras formas de marcar por meio do advérbio. Então, isso mostra que cada sistema possui o seu sistema de flexão. Cada língua possui um sistema. Né? E aí é de acordo com a natureza e a possibilidade de cada língua. Tá bom? Considerando isso, é natural que nos textos escritos produzidos por estudantes surdos apareçam impressos essas particularidades. Essa particularidade especial, a ausência de desinência morfológica. Então, é possível que nos textos dos estudantes surdos apareçam impressos apenas os verbos no infinitivo, como eu coloquei os exemplos. Cuidar, poder, poder cuidar. Então, por que a família cuidar? Né? Então, porque a família cuida. Então, ele não vai marcar o tempo verbal, se é presente, passado ou futuro. Vai colocar apenas no infinitivo. E pode ainda haver o caso de colocar o verbo no infinitivo acompanhado de um advérbio, como nós vimos. Tá? Isso precisa ser compreendido, não pode ser apontado como um desvio, o surdo não sabe escrever, o estudante surdo não sabe. Ele pode ainda não dominar algumas estruturas, né? E toma a sua língua de sinais como base, mas a gente não pode dizer que é um desvio, não tem lógica. Há uma lógica aqui. Na língua de sinais não há esse grupo de desinências morfológicas para marcar o tempo verbal. O verbo quase sempre fica no infinitivo, como vimos. Então, é natural que ele escreva o verbo no infinitivo, sem aquelas desinências que nós conhecemos na língua portuguesa. Tá bem? O segundo elemento se refere à cópula. Né? Cópula ou verbo de ligação, segundo a gramática tradicional. Tá? Então, o que seriam esses verbos de ligação? São os verbos que não predicam, ou seja, eles não selecionam complemento, eles não exigem, não precisam de complemento. Eles servem apenas, como o próprio nome diz, para ligar um elemento a outro elemento, o sujeito ao predicado. Né? E aí, nessa ligação, ele estabelece algumas relações, por exemplo, de permanência, de mudança de estado e outras relações. Então, a função seria exatamente só essa ligação entre o sujeito e o predicado. Trago aqui os dois exemplos de verbo de ligação, né, os principais, o ser e o estar. Na língua portuguesa, a construção seria Maria é feliz, ou então Maria está feliz. Eu queria fazer uma observação que essa ideia de permanência ou não, né, Maria é feliz, é uma ideia de permanência. Aqui, Maria está feliz, é uma ideia de não permanência. Pode ser que algum tempo ela não esteja feliz. Tá? Então, essa ideia de permanência ou não, em Libras, ela se dá pelo contexto. Tá? Não há essa ideia, essa diferença entre permanente ou não permanente. Pelo contexto, se compreende se a Maria está feliz, é algo permanente, ou se a Maria é feliz, é algo permanente, ou se a Maria está feliz, que é algo momentâneo. Tá? Isso se dá pelo contexto, essa compreensão. Então, em língua portuguesa seria Maria é feliz ou Maria está feliz, e em Libras seria Maria feliz, sem um elemento de ligação. Tá? A ausência da cópula. Então, como é que a gente entende essa relação entre o sujeito e o predicativo? Pela sinalização, tá? O direcionamento do olhar, pelo apontamento, né? Você vai apontar o dedo, a apontação é um elemento, um recurso muito importante, mas linguisticamente, estruturalmente, não há esse elemento de ligação, esse verbo, essa cópula. E isso não é uma particularidade apenas da Libras, tá? Eu trago aqui duas outras línguas, por exemplo, a língua do México e a língua russa, que também não existe o verbo de ligação, também dispensa esse verbo de ligação. Nós temos aqui na língua russa que o verbo de ligação é substituído por um travessão, o são. Vitor e Lena são estúpidos. Esse são, na escrita, ele vira um verbo de ligação. Né? Então, em Libras é a ausência.
E aí é natural que essa particularidade da Libras também apareça impressa lá no texto escrito. O surdo vai escrever Maria feliz, né? E sem o verbo de ligação. Maria é feliz, Maria está feliz. Tá? E aí, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês, inclusive é da pesquisa da professora Lindilene Oliveira, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ela diz, ó, na testagem que realizamos, constatamos que os verbos ser e estar não são sinalizados na Libras, eles não existem, tá? Nas sentenças aparece apenas o sujeito e o predicado. Verificamos que a Libras é uma das línguas naturais em que esses verbos não aparecem nas sentenças, assim como outras que a gente viu. A língua russa também não aparece. Há uma travessão, tá bom? Então, não é algo perfeito, não existe, meu Deus, como assim? Língua portuguesa existe, ok, mas Libras não existe, e a gente precisa entender. E essa particularidade, como falei, vai aparecer impressa no texto escrito. Então, nós temos aqui, ó, eu sou bonita, eu estou bonita. Como falei, a ideia de permanência do sou e do estou e de não permanência do estou, ela é compreendida pelo contexto, tá? Então, a sinalização para essa sentença seria eu, bonita, né? E aí, bonito, dependendo do contexto, tá? Ou então, bonita, eu, tá? E a outra frase, você é bonita ou você está bonita. Então pode ser você bonita, bonita você, sem o verbo de ligação, tá? Que fique bem claro. Em Libras não é sinalizado, não existe esse elemento, esse verbo de ligação. A relação entre o predicativo e o sujeito, ela se dá pela direção do olhar. Veja que, ó, você é bonita, tá? Ela está com o olhar direcionado para a pessoa, né? Para o sujeito, e bonita é o predicativo. Então, essa relação se dá pelo direcionamento do olhar, pela apontação, tá? Mas não exatamente pelo verbo de ligação. Não há esse elemento, essa particularidade. A particularidade da Libras é não existência do verbo de ligação. E aí existe, né, um elemento, um item lexical para o verbo é. Né? O é, no sentido, não é nem de verbo. Aqui ela é usada mais como locução interjetiva, no sentido de aprovação, estímulo, isso aí mesmo, é. Não usado necessariamente como um verbo de ligação, tá? E da mesma forma, o verbo estar, né? Quando se usa o verbo estar, no sentido de ficar, ele é usado, de locativo, de sentido de lugar, ele é usado. Mas se estar no sentido de ligação, ele não é usado, né? Então, nós temos aqui uma observação bem interessante. Cuidado, tal sinal é próprio da comunicação total. Né? A comunicação total foi um período da educação de surdos em que toda estratégia era válida, né? Seja voltado para a língua de sinais, para o caráter visual ou auditivo, qualquer estratégia era válida. Tá? Então, é um resquício do português sinalizado e não pertence à língua brasileira de sinais. O que é um português sinalizado? Eu trago a estrutura do português e aplico na Libras. E com isso o surdo não consegue compreender. Então, o verbo de ligação faz parte da estrutura da língua portuguesa, o é, o está, enquanto o verbo de ligação. Mas não faz parte da estrutura da Libras. Então, quando eu trago, digo, fulano, ela é bonita, eu apliquei a estrutura da língua portuguesa, né? Então, em Libras bastava eu dizer ela bonita, sem necessariamente a presença desse né? Desse item lexical aqui, que vem sendo usado. Mas, na maioria das vezes, ele é usado a ideia de locução interjetiva mesmo, não como um elemento de ligação, tá? Aí, no caso do estar, enquanto verbo de ligação, Capovilla traz esses exemplos. Ó. E ontem ele estava cansado. Então, pode ser sinalizado ele cansado ontem. Então, ontem ele cansado, sem o estava, sem o verbo de ligação. Tá? Nós estamos bem. Nós bem. Né? Se eu colocar o estamos, fica uma estrutura natural do português e não natural da Libras. Natural da Libras é a não existência de cópula, de verbo de ligação. Esse é o natural da Libras. E aí, com tudo isso, é
perceptível, é aceitável que essa ausência de cópula, essa, na verdade, não existência, tá? Não é nem ausência. Quando eu digo ausência, é porque não existe, porque de fato ela não existe mesmo. Essa não existência da cópula, do verbo de ligação em Libras, ela pode aparecer refletida nos textos dos estudantes surdos, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos. Eu surdo, o segundo que está destacado, eu surdo, eu brasileiro, inclusão escolar ruim. Observem que para a estrutura do português, da língua portuguesa, está faltando o verbo de ligação, está faltando a cópula para unir o predicativo, o sujeito ao predicativo, né? Mas em Libras, como não existe a não existência dessa cópula, né? Na estrutura da Libras não existe, então é natural que o surdo vai escrever eu surdo, eu brasileiro. E na compreensão dele está tudo ok. Em Libras está tudo ok, né? Só que ele está escrevendo em português. Então, o que acontece é que esse texto vai ser julgado pelas medidas da norma portuguesa, o que vai prejudicar o estudante surdo, né? Então, se o professor ou a sociedade em geral vê um texto dessa forma, vai julgá-lo pela medida da língua portuguesa, pela estrutura da língua portuguesa. E não pela lógica, pela regra da Libras, que é a não existência do verbo de ligação, tá bom? Então, eu trago isso para vocês refletirem, né? O que está por trás da escrita produzida pelos estudantes surdos? Por que não há um verbo de ligação? Por que ele escreve sem um verbo de ligação, como nesses exemplos? Por que ele escreve o verbo no infinitivo, ou então o verbo no infinitivo acompanhado de um advérbio, né? Então, há motivações linguísticas para isso. Na Libras, isso não existe, né? Então, não há essas desinências, como há no português, também não há esse verbo de ligação, como há no português. Então, ele vai imprimir na sua escrita o que ele sabe, né, o que ele domina, até então dominar a língua portuguesa, a estrutura da língua portuguesa. Tá? E aí eu trago algumas observações, depois de toda essa discussão sobre as duas particularidades, uma referente às desinências morfológicas de tempo verbal e outra referente ao verbo de ligação, depois de conhecermos como é que funcionam essas duas particularidades na Libras, eu trago algumas observações. Primeiro, a gente tem que entender que se trata de um contexto de bilinguismo. São duas línguas. Libras é sua língua fonte, a língua materna, a língua do surdo, e a língua portuguesa, a língua que ele quer atingir, a língua de modalidade diferente da sua. É uma língua oral auditiva. Tá? Então, entre a Libras e a língua portuguesa, estamos tratando de escrita, ok? Há inúmeras interlínguas entre as duas. Então, o surdo, para ele chegar à escrita lá do português, colocando o verbo de ligação, colocando as desinências, ele vai passar por inúmeras interlínguas. Que parte de que língua? Da língua natural deles, a Libras. A língua natural dele, né? A Libras. Então, se na língua natural dele não há um verbo de ligação, não há desinências morfológicas que marcam o tempo verbal, então ele vai escrever dessa forma, né? Até quando chegar vai passar por várias fases de interlíngua até chegar de fato à língua portuguesa, com o verbo de ligação, com aquelas várias desinências, tá bom? E aí, nesse processo educacional, é necessário que se garanta o acesso pleno dos estudantes surdos, como os ouvintes, né? É necessário que garanta, tal como os estudantes ouvintes, acesso às práticas significativas de escrita e também de leitura, né, durante o período de formação escolar. O que acontece é que a maioria dos estudantes surdos, né, estão na escola, se não por completo, mas as experiências, as práticas que eles vivenciam em sala de aula são práticas e metodologias voltadas para estudantes ouvintes. Então, o estudante surdo ele sempre vai estar aquém, né, em relação ao acesso a essas práticas significativas. Ele sempre vai estar ali só olhando, observando, copiando e não vai ter acesso de fato às práticas significativas, né? Porque imaginem
ensinar um estudante surdo, criança, adolescente, baseado na metodologia que ensina os estudantes ouvintes, né? Que a gente ensina estudantes ouvintes baseado na oralização. Os estudantes surdos eu não posso ensinar baseado na oralização. Essa é outra metodologia baseada na questão visual. Então, se o estudante surdo não tem acesso a essas práticas significativas, adequadas ao estudante surdo, esse processo de chegar à língua portuguesa, passando por essas interlínguas, ele vai ser cada vez mais demorado. E cada vez mais os estudantes surdos vão escrever sem o verbo de ligação, sem as desinências, porque o processo educacional que eles têm acesso não é adequado à necessidade que eles têm. Tá? Também queria destacar uma outra questão, que o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, o NAD, ele tem uma recomendação de 2010, né, uma recomendação 001, que diz que nem no texto produzido pelos estudantes surdos, o que deve ser levado em consideração, o que deve ser valorizado. Valorizar os aspectos semânticos, ou seja, as ideias, o conteúdo, em detrimento dos aspectos estruturais, em detrimento da forma. Então, se eu tenho acesso a um texto, eu sou professor e recebi um texto de um estudante surdo, eu não vou atrás se ele colocou ou não o verbo de ligação, se ele colocou ou não as desinências e o tempo verbal. Eu não vou atrás disso. Eu vou procurar sentido no texto. A questão semântica ela precisa se sobressair em relação à questão estrutural. Então, se o surdo escreve eu surdo, ele está dizendo que ele é surdo, eu sou surdo. Semanticamente, isso é compreensível. Agora, estruturalmente, gramaticalmente, com base na língua portuguesa, percebe-se a ausência de um elemento aí. Só que o que diz a orientação, a recomendação do CONAD? Valorizar os aspectos semânticos, o conteúdo, a ideia, em detrimento dos aspectos estruturais, ou seja, em detrimento da forma. A forma não vai ser o principal. Aquela estrutura, a ausência de alguns elementos, não vai ser o mais importante, mas o sentido vai ser mais importante. Uma outra questão também importante é sobre a nossa LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. Ela levanta ela diz que, né, precisa se adotar, embora não se esclareça quais critérios, mas ela diz, precisa se adotar critérios de avaliação das provas escritas, discursiva ou de redação que considerem a singularidade linguística do indivíduo no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. O que significa? Essas particularidades, essas singularidades que nós vimos há pouco, as duas, a ausência de desinências morfológicas para marcar o tempo verbal, a não existência da cópula desse verbo de ligação, isso é uma singularidade da língua de sinais, da Libras. Né? Então, é preciso considerar essa singularidade para se avaliar um texto. Eu não posso pegar um texto, receber um texto e avaliar um texto de um estudante surdo, desconsiderando essas particularidades da Libras, que não existe verbo de ligação, né? Não, as desinências são o tempo verbal é marcado de uma forma diferente. Então, eu não posso desconsiderar isso. É isso que a nossa LBI diz, né? Considere as singularidades da Libras. Então, eu preciso... a Libras tem isso, então eu não vou só observar a forma, como já diz a recomendação. Eu vou considerar. Isso mostra que... Isso é provado no sentido de que para se avaliar, corrigir, seja qual palavra usar, avaliar um texto, uma produção, uma redação, de uma seleção, por exemplo, de vestibular, de Enem, de concurso, de um estudante surdo ou candidato surdo, de um concorrente surdo, não é qualquer pessoa que pode fazer a avaliação desse texto. O professor de língua portuguesa que não domina, não conhece a Libras, não conhece a estrutura da Libras. Se esse professor for avaliar,
ele vai avaliar com base na estrutura da língua portuguesa. Então, vai prejudicar o concorrente, o candidato surdo. Esses textos de estudantes surdos, de candidatos surdos, eles devem ser avaliados por pessoas que conhecem, né? Que saibam, especialistas da área, que conhecem essas diferenças, essas particularidades da Libras, né? Tanto é que é necessário, quando se vai fazer o candidato surdo vai fazer a inscrição, ele coloca até para acessibilidade, ó, eu sou surdo. Então, entende-se que até que a avaliação dele, se for um texto escrito, ele será por uma banca especializada, que domine esses conhecimentos, que tenha esse conhecimento necessário. Então, com tudo isso que nós vimos, né, nessa fala, a gente não pode dizer que essa frase que eu coloquei aí no finalzinho, que o estudante surdo não sabe escrever. Porque se nós voltarmos às primeiras frases que eu exibi a vocês, com ausência de verbo de ligação, ausência de desinências morfológicas de tempo verbal, ausência de conectivos, possivelmente só pensarão assim, o surdo não sabe escrever. Mas a gente viu que há uma motivação por trás disso. Né? Na própria língua de sinais, na Libras, que os surdos utilizam, não há esses elementos. Então é natural que na hora que ele vai escrever, é natural que ele tome a língua natural deles como base. Se na minha língua não há esse elemento, eu vou escrever assim. Né? Então, a gente não pode dizer que ele não sabe escrever. A gente sempre tem que entender que ele está nesse processo de interlíngua até chegar, de fato, à escrita da língua portuguesa, com aqueles elementos todos que a estrutura do português exige. Tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês refletirem quando virem por aí um texto escrito, uma frase de algum surdo, e quando forem imaginar, ele não sabe escrever, falta isso, falta aquilo, que reflitam que por trás dessa escrita há motivações claras, há motivações linguísticas, né, e que isso precisam ser consideradas, tá bom? Aqui parte das referências, tá, do estudo, e eu agradeço a atenção, estou à disposição, caso queiram entrar em contato, aqui o meu e-mail e fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês.